Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Com esse vídeo eu pretendo falar um pouco sobre como o Jung via a astrologia, como ele utilizou a astrologia na sua obra e no seu trabalho. E é interessante, eu já gravei um vídeo sobre essa questão porque a astrologia ela não é muito bem vista no meio científico, não é considerada uma ciência do ponto de vista, uma ciência tal como a física, do ponto de vista concreto. E, é científico? Não é. Tem algumas coisas assim que cientificamente ficam muito difíceis de serem provadas. Por exemplo, se você pensar no conceito junguiano de ânima e ânimos, prova existência do inconsciente. Aí a gente consegue ter evidências, ter algumas sincronicidades, algumas percepções comportamentais mas essa questão de prove cientificamente, talvez a ciência assim não consiga captar, não consiga mensurar, não não capte de acordo com as leis que ela possui nesse momento. Então, vale a pena essa discussão de, então, se não é científico, descarta? Qual que é a importância da astrologia? E qual que é a importância da astrologia na psicologia, na análise? A gente sabe que a astrologia ela é pautada em princípios diferentes, em princípios metafísicos, em leis herméticas, no princípio da polaridade, que foi amplamente estudado na obra de Jung, que é muito importante para entender a questão da psicologia analítica, os opostos, os princípios masculinos, femininos. Então, são princípios diferentes. Jung fala que a astrologia merece o reconhecimento da psicologia sem restrições, porque a astrologia representa a soma de todo o conhecimento psicológico da antiguidade. Quando a gente está falando de astrologia, a gente está falando de mitologia, a gente está falando de deuses, a gente está falando de arquétipos, certo? Outro trecho de uma carta de Jung para um astrólogo hindu. A astrologia é de particular interesse aos psicólogos, visto que ela contém uma espécie de experiência psicológica que chamamos de projetada. Isso significa que os fatos psicológicos podem ser encontrados tais como se estivessem nas constelações. Originalmente, isso levou à ideia de que tais fatores derivam das estrelas, sendo que na realidade eles apenas formam uma relação de sincronicidade com elas. Eu admito que esse é um fato muito curioso, o qual lança uma luz peculiar sobre a estrutura da nossa mente humana. Então, no mapa zodiacal, é importante a gente perceber que na mandala zodiacal a gente tem ali todo um modelo arquetípico de uma jornada, desde a ascensão, o princípio iniciático em Áries, a ascensão da consciência, a queda no final em Peixes, a diluição no mar do inconsciente. A gente tem reafirmação, o desenvolvimento do princípio racional, a transformação, a morte e a diluição. Então, sempre olhar esses símbolos que estão presentes nessa jornada, em cada fase, entender o que está faltando, o que estou precisando para esse momento da minha jornada. Qual aspecto que eu preciso despertar, desenvolver em mim. A psicologia não trabalha muito com a identificação. Sou de tal signo, sou super identificada. Qual aspecto oposto que está sendo negligenciado ou não está sendo visto, está sendo atuado de forma inconsciente? Então, sempre olhando a questão dos opostos na mandala. Se de um lado eu tenho Sagitário, do outro lado eu tenho Gêmeos, e eles são diferentes, eles funcionam de forma bem diferente.
e complementar. Então, Jung fala nesse âmbito que você pode experienciar todos os arquétipos zodiacais e planetários, porque o objetivo final é a completude e não identificação, não simplesmente ficar preso. A gente pode entender muitas nuances no nosso comportamento. Olha, tem uma pessoa que é mais diplomática, que não gosta de brigas, assim, que preza muito pela harmonia e às vezes até se anula, evita, às vezes até falta esse lado mais ariano, assim, de brigar, de ter que romper, de ter que jogar algumas verdades na cara, assim, a pessoa que tem um lado muito libriano, muito voltado para esse coletivo, não tem essa impulsividade, agressividade de Áries, ou muitas pessoas têm essa agressividade, esse ímpeto, essa impulsividade e não sabe como utilizar, não está bem situado ali no mapa. Tomando consciência desse aspecto mal situado, mal desenvolvido, mal colocado, me apropriando dessa característica, percebendo ela, eu ganho amplitude de atuação, não fico confinado, porque isso já é uma tendência, já é um modo de funcionar. Então, ele é complementar. Na clínica, eu não uso o mapa astral assim. Raramente, só se for interesse da pessoa, me traz o mapa dela, me fala as coisas, porque na clínica a gente percebe as coisas, a gente não precisa olhar para o mapa para perceber os valores, as dificuldades. Então, como a gente está em contato ali numa relação íntima com a pessoa, a gente dificilmente precisa olhar no mapa, a não ser quando tem algo ali que tá muito saturado, assim, que não tá vindo uma resposta. Daí às vezes a gente pode sim olhar no mapa, mas não para fazer uma leitura e enquadrar a pessoa num certo estereótipo, mas para ajudar a encontrar uma outra forma de explicar, assim como faço o teste tipológico, seu tipo é um tipo sentimento, seu tipo principal é sentimento, sua função inferior é pensamento, a gente também pode olhar por esse âmbito para a pessoa se conhecer, para ela se apropriar das suas características, das suas tendências, dos seus instintos, da sua forma de ser, acolher para reconhecer, flagrar e poder se transformar se necessário, se precisar, se quiser. Certo, pessoal? Então, eu gostaria de falar desses aspectos da astrologia. Eu já dei um curso sobre a astrologia e psicologia analítica, e nesse curso a gente fala também sobre. A gente vai para cada planeta e vai falando dos mitos, ou então vai para a estrela, para o sol, fala dos mitos solares, essa questão da ascensão, essa jornada que inicia em Áries, essa ascensão do ego, onde a gente tem seu maior esplendor em Leão, e depois tem a lapidação de Virgem, tem toda uma jornada heróica que é repetida, que é circular, que é repetida por muitas vezes, e os mitos de Hermes, de Apolo, no caso, mito solar Apolo, mito de Hermes, de Gêmeos, a gente tem muito das características próprias desse signo. Os mitos são muito interessantes também, a astrologia só tem sentido olhando os mitos que revelam esses arquétipos, porque aí a gente percebe como que funciona, como o que é Mercúrio no mapa. Qual o poder dele? É o poder da mente, o poder da dualidade intelectual.
como transcende isso, qual que é a jornada. Então, tem muita coisa que pode ser vista, acolhida, reconhecida no mapa, mas novamente, sempre lembrando no âmbito da completude, não da identificação, não para limitar. A gente precisa de coisas que nos ampliem as possibilidades, não que nos confinem, que nos limitem numa forma de ser, porque a gente já é bastante limitado, a gente vai se tornando muito rígido ao longo da vida. Então, usar o mapa para enrijecer, para ficar eu sou assim mesmo, porque eu tenho sol tal, lua tal, talvez não seja um bom uso. Então, tudo depende do uso. A astrologia sempre é legal, depende do uso. Tudo é possível fazer um bom uso e um mau uso. Então, algumas pessoas têm preconceito contra a astrologia, mas porque utilizaram às vezes de uma forma errada, ou ouviram alguém utilizando de uma forma não produtiva. A finalidade é sempre se conhecer, se perceber. Mais do que o outro me conheça, me perceba e tente me colocar no lugar, eu preciso me flagrar, perceber esses meus aspectos, me comunicar com esses aspectos em mim, me comunicar com essa minha Vênus, cintila, com esse meu Mercúrio, com Marte, como que tá Marte no meu mapa, olhando para todos esses aspectos e integrando e vendo o aspecto luz e sombra, porque tudo tem seu aspecto luz e sombra. Se você pensar, por exemplo, Júpiter em Peixes, olha que interessante, uma abertura espiritual, mediúnica, uma ampla sensibilidade, ao mesmo tempo uma desconexão com a realidade, falta de pé no chão, falta de ímpeto de continuidade, de realização, de individualidade. Então, tudo tem o seu lado luz e sombra. Obrigada, pessoal. Esse vídeo está muito extenso e eu peço que façam perguntas e eu gravo outros vídeos conforme forem surgindo questões.